Fala pessoal, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Estamos começando agora a 18ª aula do curso Excel Boss do zero ao avançado. Na última aula, nessas duas últimas aulas, né, a 16ª e a 17ª, a gente estamos criando uma planilha de controle financeiro pessoal. Então isso aqui é a primeira guia que a gente criou, onde a gente utilizou tabela, fórmulas, hiperlinks, né? Onde a gente utilizou imagens, formas de imagem também, formatação condicional com fórmula, utilizou lista suspensa, a gente conseguiu fazer uma lista suspensa aí com fórmula também. Na última aula a gente aprendeu não, né? A gente colocou em prática a fórmula soma-vezes, ou fórmula soma-cis, e também a fórmula soma, que a gente utilizou aqui para fazer a nossa soma da receita, soma da despesa e uma operação de menos. Então, nessas aulas que a gente está vendo, é realmente colocar em prática. Na aula passada, a gente construiu toda essa tabelinha aqui. Então, o que a gente está construindo? É uma planilha de controle financeiro pessoal e colocando em prática o que a gente aprendeu. Na última aula, pessoal, além da gente, ainda vai continuar nessa guia aqui, que é a guia de janeiro, que vai mostrar o resultado de janeiro, né? O resultado quando eu digo resultado, eu falo os valores, os gastos, que é entrada e saída, né? Despesa ou receita do mês de janeiro. Só que a gente precisa deixar o mais visual possível. Então a gente precisa continuar mexendo um pouquinho nessa guia de janeiro. Por quê? É essa guia aqui de janeiro que a gente vai replicar nos demais meses: fevereiro, março, abril, maio, junho. Então aqui eu coloquei na última aula essa formatação condicional aqui, só que eu vou limpar ela. Como é que a gente faz para limpar? Clica aqui em formatação condicional, limpar regras. Eu posso limpar regras da planilha inteira, ou seja, de toda essa guia vai ser limpada as regras. Se eu clicar aqui, ó, perde a formatação em todas. Ou eu posso limpar somente dessas duas linhas que eu selecionei. Então eu quero remover somente dessas duas linhas. Por que eu quero remover? Porque eu quero fazer um teste com outras formatações, beleza? Só para a gente colocar em prática aí também essas formatações. Se a gente tentar formatação condicional de cores, de escala de cores, vai ficar basicamente assim: entrada verde, vermelho, 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 verde, verde, amarelo. Vamos colocar aqui algumas coresinhas aqui, alguns valores, só para a gente ver como ficaria visual. Mais 125, mais 30, mais 20, mais 1.200 e mais 1.200. Então, se eu coloco a formatação nessa tabela aqui em escala de cor, ela vai ficar assim. Esse número aqui não é da tabela lá, não é esse número não é do caixa. Esse número, como eu falei com vocês, toda a fórmula, após a fórmula, a gente pode fazer uma operação de mais, menos. A gente pode colocar essa operação ali, desde que seja uma informação numérica, desde que seja uma informação de valores. Então aqui a gente fez o teste da formatação condicional com escalas de cor. Até então não ficou legal. Vamos trocar, vamos limpar essa regra. Vamos tentar em barra de dados. Ó, barra de dados pode ficar interessante. Se eu coloco aqui barra de dados em verde e essa aqui de baixo, que é a despesa, eu coloco ela barra de dados em vermelho. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, ficou um visual bacana. Pode ser que fique até mais legal do que esse aqui da setinha. Então, ó, vamos fazer um comparativo. Aqui eu tenho a formatação condicional com ícones, símbolos, né? E aqui eu tenho a formatação condicional com barras, que é barras de cor. Essa barra de cor faz o preenchimento. Então, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está experimentando algumas formatações condicionais para poder deixar a formatação padrão da nossa tabela mensal, que é a tabela que vai colocar o resultado, os valores por mês. Essa aqui é a barra de dados. Aqui tem a escala de cor. Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente pode fazer aqui. Tem um conjunto de ícones, né? Aí eu posso colocar aqui e ver qual conjunto de ícones fica mais adequado. Ali, ó. Esse também fica bonitinho. Tem esse do sinal. Tem o da bandeirinha. Então, o que ele faz? Ele exibe o ícone de acordo com de acordo com a numeração, né? De acordo com o valor que está na célula. Então, como eu selecionei toda a linha 13, que é a linha ali do registro entrada, ele vai fazer um comparativo de qual que é o menor número, o número médio e o número maior. Então ele tem basicamente, quando eu utilizo um conjunto de ícones que tem três opções, ele tem basicamente essas três premissas: o menor número,
o número mediano e o maior número. Quando eu utilizo com mais ícones, né, com mais setinhas aqui, por exemplo, nesse caso, eu tenho aqui o ícone do menor valor, de um valor mais ou menos baixo, de um valor médio, de um valor mais ou menos alto e de um valor alto. Então eu tenho mais informações, eu tenho 5 critérios agora, 5 níveis de valores, 5 níveis de quantidade, certo? Do menor até o maior, ok? Então aqui eu posso deixar em setinha essa tabela, ou eu posso deixar ela com um conjunto, com a barra de cores. Eu vou experimentar com a barra de cores mesmo e vou tentar colocar uma fonte mais forte. Deixa eu ver se uma fonte em negrito destaca, ó. Uma fonte em negrito fica em destaque. Então vou tentar colocar uma fonte mais forte. Deixa eu ver aqui se em negrito, ó, em negrito ela tá dando uma destacada boa. Então a gente pode também gerenciar as regras. Por exemplo, aqui é a barra de cor. Eu posso colocar a barra de dados. Eu posso colocar essa barra de dados em outra cor, posso colocar ela no verde mais escuro. Aí quando eu aplico ele fica um verde mais escuro. Eu posso escolher a cor da barra de dados. Como é que eu faço isso? Vou em formatação condicional, gerenciar regras, barra de dados, cor da barra. Aqui já tem o critério, ó. A barra mais curta, valor mais baixo. Barra mais longa, valor mais alto. Então esse é o critério. Então aqui eu posso escolher a cor. Eu posso colocar essa cor que está aqui, ou eu posso ir em mais cores e colocar a cor que eu quiser. Por exemplo, uma cor bem mais verde. Aí eu posso colocar essa cor bem mais verde. Beleza? Vamos deixar aquele outro verde que eu tinha selecionado. Esse aqui, que ele é um verde, um verde bonito. Então a gente vai utilizar barras de cor ao invés de utilizar ícones. Então vai ser uma barra de cor. Eu vou colocar a barra de cor aqui verde. Deixa eu ver um verde bacana. Pode ser esse verde aqui escuro. Ok, vamos utilizar uma barra de cor verde. E vamos utilizar aqui embaixo uma barra de cor vermelha, só que a gente vai tentar caçar um vermelho mais escuro também. Esse aqui que é o que a gente está utilizando em cima. Fechou. Então aqui eu já tenho a informação. Eu tenho a informação do valor, tanto de entrada quanto de saída. Deixa eu só trocar essa barra de cor, que eu acho que um verdinho mais claro vai ficar melhor. Então a gente pode ir em mais regras e colocar o verdinho aqui mais claro. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Já que eu quero utilizar essa formatação aqui, eu vou pegar ela. Primeiramente eu vou limpar as regras aqui das outras células. Por que eu vou limpar essas regras? Porque se eu colocar uma formatação em cima dela, vai até funcionar. Só que vai ficar o ícone e também a barra de cor. E não é isso que eu quero. Eu quero somente a barra de cor mostrando o verdinho bem carregado quando tiver um valor alto e bem preenchido quando tiver um valor baixo, beleza? Então vamos colocar aqui essa formatação verde, a gente vai colar só nas informações que forem de entrada. Então é receita fixa, receita variável, as opções de receita fixa, as opções de receita variável. Vamos clicar em todas elas e no formato de entrada. Pronto. Prontinho. Formato de entrada. Que já deu ok. Na mesma forma, na saída, a gente vai pegar essa formatação de barra de dados. Vamos clicar 2 vezes no pincel para que ele fique fixado, para que eu possa utilizar em mais de uma linha. E vou colar agora somente nas que forem despesas fixas e nas que forem saída e a que for despesa, né? Então, despesa fixa, despesa variáveis. Vamos clicar em todas aqui, em todas as linhas. Lembrando que e em formato saída. Fechou. Então, a nossa tabelinha de janeiro ela já está tendo um visual mais legal. Está ficando bem preenchido quando tem um valor maior. Eu não vou mudar a cor para branco, porque ó, o branco ele acaba sumindo. Então, vamos deixar essa cor preta mesmo e em negrito. Então, aqui eu já consegui fazer a minha escala de barra de dados do dia. Aqui, ó, quanto mais eu gasto, mais vermelho fica. Quanto menos eu gasto, menos vermelho fica aqui a escala de cor, a escala de barras, né? Então tudo bem, a gente já conseguiu fazer uma formatação, mudar a nossa formatação condicional. Agora a gente vai mudar aqui do lado. Aqui do lado eu tenho algumas informações, que é registro, entrada e saída. Esse entrada e saída aqui eu não vou poder alterar porque eu estou usando ele como critério. Então eu não posso chegar aqui, por exemplo, e inserir uma caixa de texto
e substituir ele. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma caixa de texto. Venho aqui, insiro uma caixa de texto. Vamos colocar aqui, vamos tampar essa entrada. O que eu não posso fazer é apagar essa função de baixo e inserir uma caixa de texto aqui. Porque vai ficar incorreto. Mas se eu quiser colocar essa caixa de texto em cima dele, eu posso. Se eu quiser enviar para trás, ó, só para vocês verem como fica. Aquela opção de enviar para trás. Eu posso clicar aqui. Posso tirar o preenchimento dele. Aí eu posso colocar um efeito de forma, um preenchimento. Então eu posso criar em cima daquele botãozinho da palavra entrada, eu posso criar uma caixa de texto que vai ter a informação entrada. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, basicamente. Entrada em branco, centralizado. Então aqui, ó. O que eu tô fazendo? Eu estou puxando a informação ali debaixo da minha caixa de texto. Só que por que eu não posso apagar essa informação que está aqui, ó, se eu der um delete? Porque toda a informação que agora ela fica incorreta. Quando eu apago a informação, ela fica incorreta. Por que aqui ainda está com números? Porque eu adicionei manualmente esses números. Eu adicionei manualmente todos esses números aqui. Vamos ver se tem mais algum. Ok. Todos que tiverem números ali, tiver algum valor, é porque eu adicionei manual. Terminou. Então aqui dentro, pessoal, eu não posso apagar a informação, porque eu estou usando essa informação como critério da fórmula. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso manter a palavra entrada aqui dentro. Eu preciso manter aquela palavra entrada. Então vou deixar aqui em trazer para frente. Vou clicar em avançar, ok. Então essa caixa de texto aqui eu posso manter ela. Só que eu vou deixar ela por cima. Eu vou utilizar ela por cima da palavra, da informação escrita na célula, que é a informação de entrada que está escrito. Agora eu posso copiar e colar aqui. Posso colar aqui embaixo, ó. Posso até centralizar as duas. Vamos centralizar a direita, ok. E aí eu posso aqui em cima também alterar. Isso é um teste que a gente está fazendo. Vamos trabalhar a fórmula. E aí eu posso escrever saída. E aqui eu já tenho efeito de forma, já está ok. Eu posso colocar um contorno branco, ou preto se eu quiser. Vamos colocar um contorno branco. Aqui em entrada eu posso colocar um contorno branco também. Então aqui, ó, tá ficando um pouquinho mais bonito, aquela a opção aqui com a cor mais viva, com a cor mais definida. Eu posso colocar um brilhozinho ali que não seja tão forte, um brilho verde que não seja tão forte assim. Então, coisa que não vá atrapalhar, esconder a informação que está embaixo, beleza? Então aqui eu estou fazendo, eu posso alterar a pré-definição também, posso colocar uma pré-definição mais aqui, ó, essa pré-definição fica bonita. Eu posso alterar essa pré-definição, que é a pré-definição da forma, como que a forma vai aparecer ali. Eu posso fazer essa alteração tranquilamente. E aí o que eu posso fazer para que ela fique mais bonitinha? Eu posso vir aqui, ó, em cima dessa coluna, deixa eu selecionar ela aqui. Em cima dessa coluna eu posso tirar as bordas dela, beleza? Tirei as bordas já. Eu posso, na cor do texto, eu posso colocar branco. E aí eu vou ter a informação entrada e saída. E aqui essa informação de saída, eu posso descer ela só um pouquinho. A forma, seleciono ela e clico aqui no mouse, descer só um pouquinho para não ficar tão em cima uma da outra. Deixa só que ainda a saída ali tá pintado. Vamos pintar de branco. É isso. Peguei a fórmula saída, eu posso subir ela aqui e eu posso deixar nesse espaçamento. Um espaçamentozinho pequeno entre as duas aí. Então agora eu tenho a mesma informação, só que em forma. Quando eu clico aqui, eu sei que aqui é saída e aqui é entrada. Então já fica um pouquinho mais bonito. Eu posso replicar isso aqui nas demais. Só que aqui agora a gente não vai fazer. Por enquanto a gente não vai mexer nisso. A gente vai dar um upgrade em toda essa guia de janeiro. Mas olha o que eu fiz. Eu peguei a informação. Por que eu não posso substituir a informação que está escrita aqui, ó, saída e entrada? Porque eu estou utilizando essas informações para fazer a minha fórmula soma-Cs. É um dos critérios da minha fórmula, então eu não posso alterar ela.
mas eu posso jogar uma forma por cima. Nada me impede de jogar uma forma por cima. Então cliquei aqui, selecionei as duas, eu posso alinhar as duas à esquerda para ficar uma rente à outra, para ficar bem retinho aqui, ó, à esquerda. Beleza. Então eu posso fazer esse alinhamento. Deixa eu ver se a predefinição está correta. Está correta. Eu posso colocar uma predefinição mais diferente também. Aqui, efeito de formas, pré-definição. Posso deixar assim, entrada e saída. Posso diminuir também o contorno da forma, a espessura dessa forma. Eu posso colocar uma espessura mais fina. Eu venho aqui em espessura, eu posso colocar uma espessura mais fina da forma. Venho aqui novamente em espessura, coloco uma espessura mais fina. E aí eu tenho a entrada e a saída. Isso aqui é só para a gente ver o potencial que a gente pode chegar aqui nessa guia. Tanto que a gente pode automatizar isso. Beleza? Acredito que essas cores aqui de verde e vermelho podem ficar um pouquinho mais vivas. Vamos ver se a gente encontra uma cor mais viva. Aí tá vendo que fica 3 barras de dados? Vamos excluir todas e vamos criar uma nova regra. Essa regra a gente vai criar uma regra de... Vamos fechar aqui, vamos criar uma regra de barra de dados também, barra de dados verde. Vamos mais regras aqui. Vamos escolher uma cor, vai ser um verde bem mais claro. Vai ficar um verde mais chamativo na nossa planilha. Deixa eu caçar um verde. Lembrando que aqui eu posso selecionar a cor do verde. Posso clicar em OK. Beleza, vai ficar um verdinho mais chamativo. Eu acho que a gente pode achar um verde mais bonito que esse aqui. Lembrando, pessoal, que design de planilha, design o layout da planilha do jeito que vocês querem ficar. No início aqui eu estou fazendo um pouquinho mais trabalhado para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona, como que mexe nesse design, mas você não precisa ficar se apegando tanto ao design. A planilha ela tem que primeiro ela funcionar. Aqui é que a gente está seguindo um passo a passo. Então primeiro eu já estou adicionando as cores, já estou adicionando o layout, o design de como vai ficar. Então a gente já tem aqui, ó, as cores de como a gente quer na nossa barra de dados. Beleza, achei já uma corzinha verde. Vamos limpar essa aqui do vermelho também, colocar um vermelho mais vivo. Uma barra de dados com vermelho mais vivo. Acredito que esse vermelho aqui ele já fica bem vivo. Deixa eu ver. Já fica legal, já fica melhor. Então vamos limpar as regras, eu seleciono aqui. Formatação condicional, limpar regras. Vou limpar somente as regras das informações que são vermelhas, que são despesas, né, negativas. Então vou limpar essas regras aqui, eu seleciono as regras que eu quero limpar, limpo todas elas, seleciono aqui também as regras que eu quero limpar, limpo todas elas e agora eu vou vir aqui, vou pegar onde eu deixei a minha formatação condicional, vou pegar com o pincelzinho, clicar 2 vezes e vou replicá-la nas partes que são de saída. Vou replicar ela. Lembrando que eu posso clicar somente na linha, porque se eu selecionar mais de uma linha, vai até pegar a formatação condicional. Só que tudo que eu selecionar na formatação, no pincel, utilizando o pincel, ele vai contar para critério para a formatação condicional. Ou seja, se eu selecionar tudo isso aqui, ele vai contar a barra de dados, o número que está aqui no topo e o número que está lá no final. Então vai fazer uma barra de dados fazendo um comparativo entre toda essa planilha, toda essa tabela. Beleza? Comparando aqui esse verde, eu acho que ainda fica mais bonito. O verde aqui de baixo ele fica mais bonito. Vamos utilizar o verde mais bonito. Então aqui a gente já vai finalizar, pronto. Então a gente finaliza aqui já a barra de dados, vamos deixar dessa cor, a gente não vai alterar mais. E agora a gente vai precisar mexer no design aqui da nossa guia janeiro. Por enquanto, pessoal, a gente não vai mexer muito com fórmula. A gente já fez a fórmula que precisava. Agora a gente vai mexer mesmo com o design da planilha. Vamos pegar esse hiperlink aqui e jogar ele um pouco para cima. Aqui já está o valor, a receita, a despesa e o saldo. Aqui nós temos a datas. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo isso aqui que está aqui embaixo. Vou formatar tudo isso aqui para a gente conseguir ter um visual melhor. Beleza? Depois a gente faz as outras formas. Vamos formatar aqui todas as guias para ficar com um visual melhor, para não ficar aquelas guias esquisitas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a entrada e a saída.
Por que que eu não gosto muito de utilizar forma? Já uma dica para vocês. Por que que você tem que ter cuidado ao utilizar forma? Porque, por exemplo, eu adicionei uma forma de entrada e saída aqui. Se eu inserir uma linha, essa forma, a forma que estiver dentro dessa linha, ela não continua do mesmo tamanho, ela expande. Presta atenção. Olha para você ver o tamanho da forma entrada que ficou. Ela acaba se expandindo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, beleza? E aí a gente vai criar uma linha para dividir cada opçãozinha dessa. Por que que eu quero dividir cada opção dessa? Porque eu quero que tenha um espaçamento de uma a outra. Então aí a gente vai, já fica um pouquinho mais com critério mais alto, ó. E aí qual a dica que eu dou para vocês? Sempre que vocês forem organizar linhas, inserir linhas, organizar as tabelas, sempre pinta, depois você volta e pinta da cor que você quer, mas sempre pinta para ficar em destaque essa linha que você acabou de inserir ali, ó. Eu sempre pinto para mim saber que eu acabei de inserir uma linha aqui dentro. Então vamos. Tudo isso faz parte do visual do Excel. Como você sabe, o Excel ele não pode ter só a funcionalidade, a gente precisa colocar que o visual dele fique com um entretenimento bacana, que a gente consiga bater o olho e consiga entender o que está acontecendo. Então aqui eu estou inserindo linhas dentro de linhas já estou criando, inserindo as linhas. Lembra de pintar todas as linhas. Vamos pintar. Para que eu estou inserindo essas linhas aqui, só para recapitular? Porque eu quero que exista um espaço entre cada opção. Nota de serviço e presente, eu quero que tenha um espaço para ficar mais visual a informação. Beleza? Então a gente vai inserir linhas em toda a tabela até lá embaixo. A gente vai inserir as linhas em toda a tabela até lá embaixo. Vamos inserir. Aqui não precisa, aqui precisa. Insere, aperta para pintar. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui a gente está mexendo. Como dizem, né? Disciplina é fazer o que a gente não gosta como se a gente amasse. Então tem coisas dentro do Excel que nem eu gosto. Tem trabalhos manuais dentro do Excel, turma, que nem eu gosto de fazer. Mas se é para fazer, vamos fazer bem feito. E se é para fazer bem feito, vai ter alguns trabalhinhos manuais que vai dar uma dor de cabeça. Por exemplo, inserir linhas. Ainda mais nessa tabela aqui que tem diversas linhas. Mas a gente vai deixar, a gente vai inserir para ficar com um visual legal. Então eu vou pintando de preto para mim saber que de um lugar ao outro eu já inseri as linhas. Ainda tem algumas linhas ali para inserir embaixo. Vamos continuar aqui. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Para adiantar o processo. Lembrando que a gente não vai deixar com esse espaçamento desse tamanho. A largura da linha a gente vai alterar. Opa, deixa eu excluir aqui. A largura da linha a gente vai alterar. Beleza, ali já finalizamos. Agora a gente vai só para o formato de entrada. Lembrando que depois que a gente finaliza essa guia de janeiro, as outras guias ficam mais fáceis porque a gente já tem uma guia de base. A gente já tem uma guia para utilizar. Então vamos utilizando ela aqui. Que a gente vai inserindo linhas. Excluir a linha, vamos inserir. Prontinho, a gente inseriu todas as linhas. Vou pintar de preto agora essas últimas. Pra gente conseguir ter um visual das linhas. Ok? Então vamos lá. E aí, Glenn, o trabalho acabou? Todas as linhas já estão inseridas para ter um espaçamento entre uma linha e outra. O trabalho acabou? Não. Agora a gente vai para outro trabalho, que é selecionar todas essas linhas. Todas as linhas que a gente pintou de preto, a gente vai selecionar. Todas elas.
Lembrando que para selecionar as linhas, vocês têm que estar seguro a tecla de atalho Ctrl. Se você soltar a tecla de atalho Ctrl e clicar, ele vai selecionar uma única informação. Ele não vai continuar selecionando todas essas aqui, ó. Tá vendo que tá cinza? É porque tá todas selecionadas. Se por acaso eu soltar a tecla Ctrl aqui e clicar com o botão de mouse, com o botão do mouse, o botão esquerdo, ele vai desselecionar todas e vai selecionar uma única linha. Não é isso que eu quero. Beleza? Então a gente está selecionando todas as linhas aqui agora. E aí, o que a gente vai fazer agora? Lembra que quando todas as linhas minhas, elas estão selecionadas, se eu clico aqui e altero a altura, ela vai alterar a altura de todas as linhas selecionadas? Ó, vamos fazer um exemplo? Ó, a linha preta ficando grossa. Então aqui eu vou conseguir controlar o espaçamento que eu inseri as linhas. Então não precisa ter aquele espaçamento gigantesco. Eu não preciso que tenha um espaçamento gigantesco na minha tabela. Eu preciso que tenha um espaçamento bacana. Então eu vou deixar um espaçamento aqui basicamente de 9 pixels. Deixa eu ver se fica um visual legal. Vamos descendo, descendo. Acredito que já fica um visual legal. Já fica um espaçamento legal. Posso até diminuir mais um pouco. Posso deixar aqui a altura dele em 6. E aí eu consigo ver que está tendo um espaçamento aqui. E aqui a informação ela consegue chegar. Eu consigo pegar a informação da linha. Eu vou deixar esse espaçamento em 9, em 7 mais ou menos ali, em altura 7. 7,5, deixa eu ver. Pronto, eu vou deixar o espaçamento em 7,5 para ficar legal. E agora com todas elas selecionadas eu vou pintá-las de branco. Beleza? Pintei de branco. Vamos clicar agora. Prontinho. Então agora eu tenho aqui dentro das minhas colunas uma linhazinha. Essa linhazinha ela está somente dando um espaçamento de uma informação para outra. Aqui ó, eu tenho um espaçamento aqui na informação aluguel para informação aposentadoria, de aposentadoria para mesada. Vocês podem ficar tranquilo que isso é só para ficar um visual bacana. Então a gente já conseguiu adicionar esse espaçamento um do outro, beleza? Deixa eu só ali em formato de entrada, tá faltando uma formatação condicional, a gente vai adicionar ela lá. Formato de saída, na verdade. Vamos adicionar aqui, opa. Acabei não clicando 2 vezes no pincelzinho, vou clicar 2 vezes no pincel. E aí a gente vai adicionar aqui, nesse não, a gente vai adicionar essa formatação condicional ali embaixo. Tudo bem? Então, beleza. Então aqui agora já tem um espaçamento entre as informações, já tem a formatação condicional. E aqui a gente já tem basicamente como que vai ficar os botões, né? Como que vai ficar as caixas de texto. Aqui vai ser entrada, aqui vai ser saída. Seleciono, ó, entrada e saída, o tamanho de entrada está um pouquinho maior. Vou diminuir um pouquinho a entrada, a palavra na entrada. Quando eu quero diminuir duas formas, o que eu faço? Eu seleciono com o mouse, aperto aqui dentro dela, aperto em cima das duas, segurando a tecla Ctrl. Quando aparece essa setinha cruzada, eu clico 2 vezes e aqui tem o tamanho. Se eu clicar aqui, ó, ela vai diminuindo. Largura, posso estender a largura e posso diminuir a largura. Vamos deixar em 4,5. Da mesma forma, a altura. A altura eu posso deixar ela em 1 centímetro, posso deixar em meio centímetro, 0,6, 0,7. Vou deixar em 0,6, que é basicamente o tamanho da linha que está ali. Beleza? Então, ó, entrada, ok. Saída, ok. Então, já tem a entrada e a saída. A diferença daqui para cá já fica um pouco gritante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar essa fórmula e jogar ela aqui em cima de algumas fórmulas, que é saída em cima de saída. Vou pegar essa saída e vou jogar lá em cima das despesas fixas e eu vou alterar somente o nome. Aqui, vamos jogar ela aqui em cima de despesa fixa. Já vou alterar já para não esquecer. Despesas fixas. Vou pegar essas despesas fixas e vou jogar lá embaixo onde que tem as despesas variáveis. Já vamos apagar aqui, já vamos colocar variáveis. O que eu estou fazendo? Eu estou sobrepondo apenas a forma em cima da caixa de texto.
em cima da célula. Por que que eu não quero apagar a informação da célula? Porque eu uso ela para fazer uma fórmula. Então aqui, despesa fixa, despesa variável, e tem formato saída lá embaixo. Vamos copiar aqui, copia, cola, e agora você pode descer ele para lá. Pega e vai arrastando. Ou eu posso pegar com a tecla, o tecladinho de seta do teclado e descer, mas isso vai demorar uma eternidade. Então a única coisa que eu faço é pegar e arrastar. Peguei, arrastei ele para cá. Esse aqui chama formato. Vamos apagar. Formato. Saída. E aí eu já estou deixando a minha tabela, a minha guia janeiro com um visual mais bonito. Vamos fazer a mesma coisa para as que forem entradas, né? Para as que forem receita. Vamos pegar, vamos jogar a entrada aqui em cima. Vamos copiar novamente. Vamos jogar aqui em cima de receita fixa. Vamos alterar o nome da caixa de texto. Colocar a receita fixa. E assim sucessivamente para os demais locais. Beleza? Tudo essa parte aqui, pessoal, é uma parte visual. Somente a parte visual da nossa tabela. Receita variável. Vamos copiar ela e vamos jogar ela em formato e entrada lá embaixo também. Vamos descendo, vamos descendo. Sempre que vocês forem utilizar formas, mais uma dica que eu dou, sempre que vocês forem utilizar formas, utilizem formas em tabelas que vocês vão utilizar por um período longo de tempo. Por exemplo, se eu fosse utilizar essa tabela no serviço e fosse uma tabela de objetivo rápido, uma tabela que eu quisesse mostrar uma informação rápida, não precisaria ficar levando esse tempo todo para ficar criando fórmulas. Porque eu não ia utilizar ela mais tempo, então não compensa. Por que eu estou fazendo no capricho aqui essa planilha? Com formas, caprichando nas formas, colocando uma quantidade de cores a mais, porque eu sei que eu vou utilizar essa planilha por mais tempo. Essa planilha aqui, eu vou utilizar ela por mais tempo do que uma vez só. Então eu posso modificá-la, eu posso editá-la. Então essa planilha eu posso ir alterando ela, porque ela vai ser usada muito mais tempo do que uma única vez. Então eu posso ir caprichando mais no design dela. E quanto mais eu capricho no design dela, mais eu consigo ensinar para vocês sobre design de planilha, design de formas, design de caixa de texto. Beleza? Então aqui a gente já conseguiu colocar a receita variável, a despesa fixa, os títulos, né, os cabeçalhos em formas em cima das informações. E agora a gente vai precisar adicionar as informações também. Só que essas informações aqui a gente vai tirar essa borda por enquanto. Vamos colocar uma cor de linha branca. Vamos colocar uma cor de linha branca. Só para ficar o nome. A gente não quer perder o nome. E vamos colocar uma cor de linha branca aqui por enquanto. Porque essas informações aqui mais para baixo, acredito que a gente vai deixar elas mais com cores de célula mesmo por enquanto. Só para a gente ir passando para as outras etapas. E depois a gente altera. Beleza? Ok. Vamos deixar branco, tudo branco. E aí aqui a gente vai só selecionar. O que eu posso fazer quando eu tenho formas demais na minha tabela? Eu posso pegar a forma e selecionar um por um apertando o Ctrl, e aí eu corro a chance de eu clicar em outro lugar. Ou eu posso ir em lá na minha guia de layout de página, painel de seleção, e eu posso selecionar as caixas de texto aqui, ó. Caixa de texto, apertando o Ctrl e selecionando todas elas. Agora eu quero ver qual caixa de texto, uma coisa interessante primeiro. Quero ver qual que é essa caixa de texto. Essa caixa de texto é a 7. Eu não vou mexer nela. Eu vou mexer somente na caixa de texto 8 até a 17. O que eu vou fazer nessas caixas de texto aqui? Quando eu clico em cima delas aqui, elas estão todas selecionadas. E agora eu vou alinhar elas. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar primeiro à esquerda. Então todas elas vão para a esquerda e vão ficar rente umas à outra. Então vai ficar todas assim, bem retinhas. E além de alinhar, deixa eu ver se eu distribuir na vertical, se elas vão ter um espaçamento muito grande. Não, quando eu distribuo na vertical, elas têm um espaçamento muito grande. Então para mim não fica bacana. Então eu já alinhei à esquerda. Eu posso
Alinhar a parte superior eu não posso, porque todas elas vão subir ali, ó, vai ficar todas no topo, não é isso que eu quero. Alinhar ao meio também eu não quero, que todas vão lá pro meio, olha lá, tá vendo todas elas ali no meio? Também não é o que eu quero. Alinhar a parte inferior também não fica interessante. A única coisa que eu posso fazer é alinhar à direita ou alinhar à esquerda. Centralizar também, eu posso deixar ela centralizada aqui na coluna B, ok? Então aqui a gente já utilizou, já fez o alinhamento certinho dos cabeçalhos, já está bem bonitinho, já está um alinhado com o outro, coisa que não vai dar aquela percepção de estar incorreto o formato. E aí o que eu vou fazer agora? Dentro desse formato aqui, eu quero deixar todos eles brancos. Letra branca, fonte branca. Painel branco, letra branca. Tudo aqui dentro dessas informações. Porque eu não quero que fique nenhuma cor vermelha, uma cor aparecendo atrás da forma. Formato de saída. Então aqui tudo ok, pessoal. A gente já criou entrada e saída, tá um rente ao outro, tá bem certinho. Que eu posso até diminuir um pouquinho essa saída aqui. Deixa eu ver qual que é o tamanho, 4,5 e 0,6. Então esse aqui vai ter 4,5 também e 0,6. 0,6. Dá um ok. Opa. 0,6, dá um ok. Entrada também vai ter a mesma coisa. Pronto. Todas as formas que eu adicionei aqui nessa guia já tem os mesmos tamanhos. E agora a gente vai mexer um pouquinho na questão da data também. Por quê? Para ficar visual, eu quero mostrar a data em todos os topos aqui. Aqui em cima eu tenho que adicionar uma guia de janeiro ainda, né? Que ficou faltando. Aqui eu tenho entrada, aqui eu tenho saída, entrada e saída. E aqui em cima eu posso adicionar uma caixa de texto com o nome janeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só copiar. Vou colar aqui em cima. Deixa eu só ver se está certinho. Despesa variável, saída. A gente só tem que observar se as linhas estão todas ok. Beleza, tudo ok. Vou só alinhar essas informações aqui. Então vou alinhar à esquerda. Opa. Dá um Ctrl, vou alinhar à direita. Porque eu quero que ele fique diferente. Aqui em preenchimento eu vou colocar um preenchimento preto. E aqui vai chamar registro. Pronto. Aqui eu tenho um registro e aqui eu vou colocar a data do registro. Isso é, as informações a gente está mexendo, mas para ficar bem legal. Então eu posso colocar a data aqui bem em cima, ó. Opa, bem em cima. Mas essas datas a gente vai deixar em forma também. Vamos transformar a data em forma também. Ctrl C, Ctrl V para me colar as datas. Ctrl C, Ctrl V. Colei todas as datas aqui em cima. Então aqui a minha tabela de janeiro, ela já está começando a ficar tudo ok. Já está começando, além de ficar visual, eu já estou conseguindo enxergar melhor o que está acontecendo nela. Vou descer um pouquinho essa tabela de janeiro, essa tabela registro aqui. Deixa eu só pegar, descer um pouquinho. Ok. Eu acredito que em registro a gente nem precisa, porque a palavra entrada e saída ela já diz tudo. E aqui eu tenho saída de despesa fixa e eu tenho saída de despesa variável, entrada de despesa fixa e entrada de despesa variável. Então eu já tenho as informações, elas já falam por si só. O que a gente precisa fazer aqui agora? Eu preciso colocar dentro da minha tabela as datas de uma maneira mais visual. Então, como é que eu vou colocar essas datas de uma maneira mais visual? Eu posso usar caixa de texto ou eu posso usar forma. Vamos usar uma forma para deixar essas datas mais visuais? Deixa eu caçar uma forma. Vamos caçar uma forma bonitinha, que não seja a mesma que a gente utilizou ali em cima, beleza? Vamos ver assim, essa aqui para ver se fica legal. Beleza, vou copiar e vou colar aqui ao lado, só para mim ver se vai ficar com um visual bacana e se vai conseguir conter as datas da maneira correta, porque a data ela tem que caber certinho. 0/1 de 2023. Opa, já mostrou que cabe.
Vamos copiar o formato daquela fórmula em cima e colar aqui embaixo. 01/1 de 2023, ok. Então eu vou replicar essas datas aqui. Essa forma aqui que a gente acabou de encontrar. Essa forma ela vai representar a data, beleza? Por que a gente não vai apagar a data ali também? Porque a gente está utilizando essa data para fazer as formas. Então eu não posso apagar a data. Para você ver o tanto que a tabela nossa já está usando forma. E que agora o que a gente vai fazer? A gente já adicionou as formas. Para mim não ficar tendo que adicionar forma por forma até lá no final, a gente vai já selecionar elas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar essa fórmula. Primeiro, antes de agrupar, vou desagrupar. Antes de agrupar ela, eu vou alinhar a parte superior para ela ficar toda bem alinhadinha. Eu vou distribuir na horizontal para elas ficarem bem distribuídas. Então ela já coloquei para distribuir na horizontal para ficar bem distribuída. Agora eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Dando um Ctrl C e um Ctrl V, eu já crio essa mesma quantidade de formas ali do lado. E aí eu posso colar ela aqui. E agora eu vou selecionar todas novamente. As que não precisar eu apago, beleza? Vou selecionar todas, segurando a tecla Ctrl. Vou alinhar a parte superior, então todas vão ficar alinhadas e vou distribuir na horizontal. Todas vão ficar distribuídas. Ok. Aqui ficou faltando agora poucas. Vamos fazer manualmente. Vamos fazer manualmente. Prontinho. E agora a gente precisa selecionar novamente essas formas aqui até a parte que não estava alinhada. Até aqui está ok. E a gente vai alinhar a parte superior. Vamos ver se ficou tudo igual. Está bem alinhado. Vamos distribuir na horizontal. Pronto. As formas elas estão alinhadas. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o formato para todas elas. Cliquei com o pincel 2 vezes, deixei o pincel selecionado e agora com o botão direito do mouse eu vou passando as formas para elas. Ok, vamos passando as formas. Isso aqui cada um está identificando uma data. Prontinho. Então a gente aqui nós já conseguimos criar uma forma que vai mostrar as datas mais visual. E agora a gente precisa saber o que tem dentro de cada uma, que é dia 2/1 e a gente vai até o final. 2/1 de 2023, bem manual mesmo, editar texto. 3/1 de 2023. Vamos ver se está ficando legal. Vamos tirar as linhas aqui, colocar tudo branco, cor branca e sem borda. Só para a gente ver se está legal o tamanho aqui da informação. Beleza. Acredito que diminui um pouco aqui a hora que eu cresci. Vamos crescer um pouco. Ok, peraí. Vamos em painel de layout de página, painel de seleção, que agora a gente tem um bocado de forma aqui. Então eu preciso saber quais são essas formas. Então aqui é a forma do fluxograma. Vamos selecionar todas elas, que é muito mais fácil de selecionar pelo painel de seleção. Lembrando para ter muita atenção, porque dentro de uma forma, ó, ali dentro mesmo, tem mais de uma forma dentro dela. Acabou copiando e colando mais de uma, por isso que tem tanto fluxograma aqui. O que deveria ter poucos tem uma quantidade alta agora. Como é que eu resolvo essa quantidade? Quando eu crio mais de uma forma, uma dentro da outra. Como é que eu posso resolver ela? Eu posso pegar e tirando esse controle aqui, ó. Tá vendo? Tanto que tem aqui dentro, ó, tô apagando. E agora eu vou... Pera aí que eu acabo apagando o texto. O texto a gente não pode apagar. Lembra que a gente já pode apagar somente a forma? O
Porque se apaga o texto, que é o texto aqui da data, se eu apago esse texto aqui dessa data, a minha forma soma cis ela não vai funcionar. Então aqui vai continuar com o texto. Vamos diminuindo aqui, porque essas formas lá na frente vai pesar a nossa planilha. E eu não quero que a planilha fique tão mais pesada do que ela já vai ser. Porque ela já vai ser pesada por a gente estar utilizando formas. Então eu não quero que ela seja muito mais pesada do que isso. Então a gente vai apagar todas as fórmulas que não são necessárias. Acredito que aqui já está ok, mas vamos dar uma olhadinha. E aí, Glenn, agora você vai ter que alinhar tudo novamente, manualmente. Vou ter que alinhar aqui tudo, Qual a dica que eu dou pra gente alinhar isso aqui? Painel de seleção. Eu já sei que é fluxograma. Com o Ctrl eu seleciono todas elas, todas as opções do fluxograma, para mim não precisar ter que ficar selecionando uma por uma. Vai ter basicamente 31 fluxogramas aqui. Selecionei, agora aqui em cima delas eu clico e eu coloco em alinhar a parte superior. Pronto, aí eu já tenho todas elas alinhadas. E agora eu quero distribuir na horizontal. Pronto, agora eu já tenho todas elas distribuídas. Então não tem aquela dor de cabeça para me fazer. Agora a gente vai crescer um pouquinho essa fórmula. A largura dela acredito que já esteja boa. Tem que ser uma largura que fique dentro do formato, dentro aqui da grade. Então essa largura aqui ela já está uma largura boa. Vamos deixar em 3. 3 é uma largura boa. E a grossura a gente vai aumentar um pouquinho. Vamos deixar a grossura em 0,8. 0,8 fica legal. Então aqui a gente já tem as informações das datas. Agora eu vou precisar somente editar o texto para ficar mais visual. Beleza? E depois a gente vai agrupar essas formas que estão representando as datas para que eu consiga mexer nela mais fácil. Para que eu não precise ficar alterando ela o tempo todo. Uma por uma, tendo que ficar selecionando. Então a gente vai alterar. Lembrando que aí o trabalho fica um pouquinho mais difícil para a gente duplicar isso aqui agora. Por quê? Como era célula, a única coisa que eu ia fazer é alterar a célula. Como é forma, eu vou ter que alterar o texto de cada forma. Eu vou ter que clicar dentro de cada forma e alterar esse texto. Beleza? Então, dia 10/1 de 2023. Bora fazendo para ir ficar manual, para ficar com visual legal. Lembrando que essa tabela aqui a gente vai... Essa planilha, eu mesmo vou utilizar ela para muitas coisas aqui em casa. Então, por isso que a gente vai caprichar para criar ela. Porque além de dar gosto, de ter a informação, eu quero ter o prazer de ver um visual bacana. Quero ter um prazer de conseguir ver um visual bacana. E aí, criando as formas, pessoal, pode ser que a aula fique um pouco repetitiva, fique um pouco chata, mas cada coisinha que você vê, a maneira que eu coloco, a maneira que eu faço, que eu alinho, que eu crio a forma, é uma maneira que a hora que você for utilizar, vai conseguir deixar muito mais fácil para vocês. Você vai conseguir ter insights para falar assim, não, dessa maneira que eu estou fazendo, não é a mais apta. Tem uma maneira mais apta para mim fazer. Alguns procedimentos, infelizmente, é manualmente mesmo. A gente vai ter que fazer da maneira mais demorada, da maneira mais sofrida, vamos dizer assim. Mas nas demais coisas, a gente sempre vai conseguir dar uma burlada no sistema. A gente sempre vai conseguir achar uma maneira de fazer mais rápido, mais eficaz. E esse é o objetivo. Esse vai ser sempre o objetivo. Uma maneira de fazer, trazer a informação de uma maneira mais visual, mais bonita e mais rápida. Beleza? Aqui eu já estou terminando de editar as caixas de texto. Pra gente ver como é que vai ficar. Se não ficar legal, a gente muda. A gente agrupa e faz essa mudança. E aí eu tenho que confirmar sempre aqui, ó, se a informação que eu estou colocando é realmente a informação que está debaixo da célula. Dia 27/1, a informação é dia 27/1. Então eu posso editar o texto aqui e colocar 27/1, 2023, 28/1 de 2023, 29/1. Lembrando que a gente já está criando a planilha pensando no ano que vem, que está chegando. Então já estamos no ano de 2023 aqui na nossa planilha do Excel. Pronto, que a gente já conseguiu colocar todas as informações dentro.
Eu vou selecionar todas as formas de fluxograma novamente. Por que que eu vou selecionar essas formas? Porque eu vou agrupar elas. Não quero mais ter o trabalho de ficar mexendo em uma por uma. Eu vou agrupar elas. Só vou confirmar aqui agora se todas estão alinhadas à parte superior, estão, distribuídas na horizontal, estão, e agora eu vou agrupar. Pronto. Agora elas são uma só, beleza? É uma coluna só. Vamos apagar aqui esse painel de seleção. E aqui agora eu tenho a informação do dia 1, do dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, 6, 7, dia 8, dia 9. Então eu já estou tendo a informação aqui dentro. Vamos tirar esse menos 5.000 aqui que eu tinha adicionado, para a gente ficar com o saldo ali certinho. Esse saldo aqui a gente vai colocar em negrito também, né? Formato em negrito, receita, calibre 12, calibre 11. Essa formatação aqui é condicional, então eu vou mudar ela aqui na formatação condicional. Aqui vai ser negrito, cor, preenchimento, tudo ok, número, tá certinho. Vamos clicar em ok. Na verde também vamos confirmar se está certinho, negrito, preenchimento, borda, fonte, tudo ok. Então essa fonte aqui ela tá legal, vamos só colocar ela em 12 para ficar bem visual todas elas. Todas estão em 12 aqui. Então aqui a gente já tem um visual mais bacana da nossa tabela. Eu já tenho a guia janeiro, que ela já me traz as informações por dia de quanto que eu gastei em cada critério desse aqui. Por exemplo, ó, nota de serviço, eu tive uma receita variável. O que é isso, nota de serviços? É tipo um serviço que eu prestei, um serviço prestado, um serviço autônomo. Então, no dia 1/1 de 2023, eu ganhei R$ 280 fazendo um serviço autônomo. Quando eu vou lá na caixa, eu tenho aqui, ó, cadê? Nota de serviço, dia 1/1, receita variável, R$ 280, no formato de depósito. Quando eu venho aqui em formato entrada, depósito, eu tenho a opção dos R$ 280 também. Aqui é porque teve mais de R$ 280 no dia 1/1. Teve R$ 2.780 em depósito, que foi esses dois valores aqui também, né? Salário no dia 1/1 e teve essa, cadê? E teve esse aqui de R$ 150 também no dia 1 de R$ 280 no dia 1/1, o que dá 2.780. Beleza? Então a nossa guia janeiro, pessoal, ela já está começando a ficar com um visual mais legal. Vamos selecionar tudo isso aqui, vamos tentar fazer umas alterações. Por exemplo, eu posso adicionar o brilho, ela já tem. Eu não preciso mais colocar brilho nela. Eu posso adicionar uma sombra. Lembrando que a sombra aqui que eu adicionar, ela vai ficar ou embaixo ou em cima. Então tem que ter muita atenção ao adicionar essa sombra dentro das suas formas. Então acho que sem sombra vai ficar mais legal. Reflexo. Deixa eu ver se o reflexo vai ficar legal. Adicionar o reflexo. Não, o reflexo também não ficou bacana. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar as cores aqui das datas, né? Se vocês quiserem alterar essas cores das datas aqui, a gente pode fazer uma alteraçãozinha. Deixa eu ver se tem alguma que vai ficar mais bonitinha que essa. Acredito que essa é a mais bonita mesmo e a que combina com o tema. Na questão do brilho, a gente pode deixar sem brilho, né? A gente pode tirar esse brilhozinho. Eu acho que no mais, as letras, a gente pode colocar um preenchimento de letra preto. Mas aqui vai ter que selecionar uma por uma, querendo ou não, quando é preenchimento não tem como. Eu acho que essa cor aqui já fica bacana. Desse jeito, deixa eu ver. Desse jeito vai ficar legal, que já tá com brilhozinho, tá mostrando a forma, vai ficar bacana. Depois quando a gente conseguir corrigir isso aqui, já vai ficar legal. Vamos aqui dar uma corzinha de despesa fixa só para ficar. Vamos colocar uma cor vermelha aqui no que é de despesa, só para ficar legal. Opa. Vamos clicar uma por uma. Porque como tem aquela questão da célula, vamos clicar uma por uma. Tudo isso aqui que eu estou pintando em vermelho são despesas. Então a gente vai deixar em vermelho, porque o que é despesa para nós é negativo. Tudo que tiver aqui de vermelho é porque é negativo. Beleza? Então a nossa planilha está começando a ganhar cor. Às vezes ela vai ficar com muita cor, mas vai ficar visual. Ok? Verde, branco, negrito.
Ok, verde, branco, negrito já tá. Clica 2 vezes. Por isso que a gente colocou um espaçamentozinho para que as cores não fiquem um em cima da outra, não fique aquele jogo de cor um em cima da outra, um em cima do outro. Beleza? Depois a gente pode tentar alterar isso aqui, colocar umas cores que vão ficar menos chamativas, para que a tabela não fique tantas cores assim. Então o que a gente pode tentar fazer agora? A gente pode tentar, deixa eu ver o tempo de 55 minutos de aula. O que a gente pode tentar fazer agora na nossa guia janeiro? A gente pode tentar deixar aqui sem as datas mesmo, sem borda. A gente pode deixar aqui sem data, sem borda, pra gente ver como é que fica. Ou a gente pode pegar isso aqui e colar ele aqui embaixo também. E a gente alinha um com o outro. A gente pode alinhar ele. Deixa eu só... Eu vou afastar esse mais um pouco. Opa. Eu vou afastar esse aqui mais um pouco. E a gente alinha ele à esquerda. Cadê? Alinhar à esquerda. Pronto. E aqui a gente pode subir ele um pouquinho mais. E eu posso fazer dessa maneira, né? Para cada informação ele ter a sua própria data, para a gente conseguir ter um visual bacana. Ou eu posso deixar somente a daqui de cima mesmo. Por enquanto a gente vai deixar somente a de cima e depois a gente decide se a gente coloca ou não. Pois eu vou criar opinião suas lá, para ver se a gente vai colocar ou não essas datas aqui. Por enquanto a gente vai remover essas datas. Beleza? Vamos deletar elas. Vamos tirar as bordas e vamos deletar. Vamos lá. Sem borda. Deleta. Sem borda. E vamos deletar. Sem borda novamente. E vamos deletar. Sem borda novamente. Deleta. E tira a borda. Beleza. Então assim tá ficando. Vamos visualizar a nossa guia em tela inteira? Então beleza, tá ficando assim a nossa tabelinha. Vamos fazer de uma maneira melhor? Vamos visualizar ela sem os títulos, sem as barras de fórmulas, sem a nossa barra de... minimizando a nossa faixa de opções. E agora colocando em tela inteira. Deixa eu pegar a minha barra de ferramentas aqui. Eu quero ocultar ela. Deixa eu colocar em propriedades, que eu vou ocultar automaticamente ela aqui na hora que eu estiver no Excel. Pronto. Então basicamente essa aqui é a minha planilhazinha de controle financeiro. Então a gente vai visualizar ela dessa maneira. Por quê? Para a gente conseguir enxergar como que ela tá ficando. Porque depois a gente vai mexendo no visual dela. Então por enquanto aqui eu tenho as datas aqui em cima, do 1 até o dia 31 de janeiro. Aqui eu tenho as informações de despesas. E aqui do lado eu tenho as informações de cada uma. O que foi nota de serviço, salário eu ganhei 2.500 no dia 1º. Então aqui eu já tenho a informação de todas elas. Ok? Então até então a gente já conseguiu criar a guia janeiro. Vamos voltar aqui. Vamos maximizar a faixa de opções. Vamos adicionar os títulos, as linhas de grade. Então tudo bem até aqui. Linha de grade não, né? Vamos adicionar o título, a barra de fórmula. Vamos voltar aqui no início e vamos tirar a nossa barra de menu ali. Vamos voltar ela. Então beleza, janeiro eu criei. Para mim criar fevereiro agora, a única coisa que eu vou fazer agora eu vou só mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, é criar uma cópia. Essa cópia vai ser aqui mesmo. E a hora que eu criar essa cópia, que vai ser janeiro 2, eu vou alterar e vou colocar fevereiro. Então essa cópia ela vai se chamar fevereiro. Beleza? Então pessoal, hoje a gente utilizou mais um pouquinho de formatação condicional, aprendeu a fazer uma criação de formas e editar as formas novamente, conseguimos inserir linhas, alinhar as formas, conseguir editar as formas tudo em conjunto, agrupá-las, colocar com um visual melhor, não, um visual mais bonito a nossa tabelinha, com as cores mais bonitas. E aí a gente vai mexendo no design dela futuramente, vamos mexendo mais no design. Por enquanto a gente vai deixar desse jeito, porque já está rodando.
A única coisa que eu vou modificar aqui é mais ou menos esse formato de saída aqui, ó. Vamos subir ele um pouquinho, para ele não ficar tão em cima das palavras aqui. Vamos subir um pouquinho aqui também no formato. Só essas informações que a gente vai subir só um pouquinho. Subir umas 2 vezes só, para que ela não fique tão grudada. Vamos subir essa. Vamos subir todas elas aqui um pouquinho. Dá 3 subidinhas. Ok. Ok. E ok. Então pronto, aqui a gente já tem as informações, os cabeçalhos, os títulos, já tem dentro delas as opções. Aqui a gente já tem visualmente em barra de dados todos os valores, tá verde, vermelho, aqui em cima tá azul. Talvez para combinar mais com a tabela a gente vai ter que alterar esse tema, só que isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, fechou? Então aqui essa é a terceira aula, criando a nossa planilha de controle financeiro pessoal. Na próxima aula eu já vou vir com a tabela de janeiro já completa, porque aqui já deu para ensinar tudo que deveria ensinar em janeiro. E a única coisa que eu vou ter que fazer é replicar ela nos outros meses. Então eu vou vir com eles quase completos também, para a gente otimizar esse tempo aí e a gente conseguir já partir para a parte de gráficos, partir do menu, partir para outras partes já da nossa planilha financeira, que a gente vai criar um menuzinho para ele, criar os gráficos para ficar bem mais legal essa nossa guia. Fechou? Fiquem com Deus, estudem bastante, não vai ter provinha nessas aulas, como eu falei, não tem prova, mas podem praticar e se quiser eu mando a planilha do jeito que tá ficando por enquanto.